E outro jogador que pode pintar, digamos, retornar ao Flamengo é o Michael. Porque ontem o Rodolfo Landim participou de um podcast, o Mundo GV, e ele falou sobre a possibilidade do Michael voltar ao Flamengo. Ele falou que é uma possibilidade, sim, que o jogador está na mira. Obrigada. Eu acho que vai ser 3x0 Flamengo hoje, tá? Quanto? Você acha? 3x0 Flamengo hoje. Então, Nação rubro-negra, é plantão urgente. Flamengo está muito próximo de repatriar o atacante Michael Robozinho. O presidente Rodolfo Landim confirmou essa negociação e o Flamengo está correndo contra o tempo para tentar acertar os principais detalhes com o jogador e sacramentar essa negociação ainda nessa semana. Fica até o final do vídeo que eu tô chegando com muito conteúdo top que vocês vão gostar e vão gostar bastante. Esse jogão de mais tarde entre Flamengo e Bolívar, eu estou naquela expectativa. Vamos torcer para que o Flamengo faça um grande placar, um placar elástico. O Maracanã vai estar lotado e vamos para cima do Bolívar com tudo. Mas antes de começar esse vídeo top, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet hoje é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo. Parceiraços aqui do canal, vocês podem utilizar o nosso cupom Diário do Flamengo. É simples assim, vocês vão lá, clica no link que eu tô deixando fixado nos comentários, lá no cupom Diário do Flamengo, clicam lá e vocês vão estar conhecendo a grande plataforma que é top demais. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir e vão se divertir bastante. E hoje tem esse jogão entre Flamengo e Bolívar pela Copa Libertadores e é sempre bom fazer aquela fezinha, né? Vocês concordam? Vamos fazer aquela fezinha para dar sorte e assim. E lembrando que se vocês depositarem R$50 usando o meu código, terá 100% de bônus no primeiro depósito. O bônus pode ir até R$1.560. Então corram lá e sejam felizes. Agora vamos assistir esse grande corte que está sensacional. Varela. Foi ele que treinou pelo menos no time titular de ontem, lembrando que o Tite esboça sempre na véspera, e ele esboçou com Varela na lateral direita e o Wesley, que foi titular na ausência do Varela, que inclusive tem uma baita proposta e pode sair a qualquer momento do Flamengo, ficou como opção pelo menos na atividade de ontem. Eu acho uma boa notícia. A gente está falando do titular da posição. Goste o torcedor ou não, mas é o titular da posição. Varela de volta, você querendo ou não, você fica com um jogador também à disposição no banco de reservas para essa posição, um retorno importante, e agora esse é o time titular. E essa para mim é a força máxima, pelo menos na visão do Tite. É pelo menos como ele enxerga. E na sua? Hoje. Na minha, boa pergunta. Eu botaria o Léo Ortiz. O Léo Ortiz na zaga, junto com o Fabrício Bruno. No Léo Pereira. Pra mim, essa daí é a zaga titular do Flamengo. Há quanto tempo a gente não tem um Léo Pereira aí, né? Ele ficou um tempo... O Léo Pereira, se eu não me engano, ele tá indo pro 4º jogo seguido como titular. Mas há quanto tempo que ele ficou parado? Pois é. A gente ficou até sem entender, poxa, o Léo... Ele chegou a perder... Ele era o Carolino... É isso. E do nada ele ficou mais no banco... Ele chegou a perder a vaga pro Davi Luiz, que estava numa crescente, não sei os motivos, vou ser bem sincero, de repente tem algo extracampo, não sei, porque dentro de campo o Léo Pereira sempre correspondeu. Mas, se você me perguntar qual seria a minha zaga titular, Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Inclusive, Fabrício Bruno também pode ser vendido a qualquer momento, é pro torcedor ir utilizando, degustando o futebol do Fabrício Bruno, embora muita gente não valorize da forma como ele tem que ser valorizado, é jogador de seleção brasileira, e a qualquer momento pode partir para o futebol francês. O resto já é um ok, né? Mas você primeiro no Varela, você iria com ele? E na questão do Léo Ortiz, você concorda com o Vene, Lucas Pedrosa? Não, eu não concordo. Ih, adoro quando a gente começa a brigar, Eu acho que vai ser 3x0 Flamengo hoje, tá? Quanto você acha? 3x0 Flamengo hoje. Então o Tite ele vai ter que ser um não Tite. Não, eu Porque acho... se ele fizer 2x0... Não foi o Bolívar aqui no Maracanã? Não, mas olha Foi só. 4, não foi? Não, mas olha só. Foi ou não foi? Foi. Vai brigar com os fatos? Talvez esse tenha sido o placar mais elástico do Tite. Vai brigar com os Sabe fatos? o que vai acontecer? Ele vai Não, fazer, não foi. Ele vai fez fazer 6 a 1 2x0, aí coloca o Alan. Infelizmente eu tenho que lembrar disso aqui. Tem isso também. Quem vai e coloca o Alan. Mas Aí vai e coloca o é Alan. que nem quando falar, não quero mais o Luiz Araújo. Não. Manda pro Vasco, estamos Pode precisando. me dar também, Vene Olha só, futebol é dinâmico. 3x0 Flamengo hoje, tô avisando. Eu tenho que ver como é que o Tite vai entrar, se ele vai usar o Gerson mais pela direita e o Luiz Araújo pela esquerda na vaga do Cebolinha, ou o Luiz Araújo na direita, que pra mim é onde ele joga melhor, tá? Onde ele desempenha melhor. Mas de qualquer forma é uma formação que o Flamengo tem totais condições de vencer aí o Bolívar por um bom placar. De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro, gente,
É um time com um poder ofensivo absurdo. Em relação ao Varela e o Wesley, talvez eu entendo que a negociação tenha pesado nessa escolha também, porque o que adianta ele entrar numas oitavas de final de Libertadores com um jogador que está com a iminência de sair? Ah, mas e o Fabrício Bruno? O Fabrício Bruno é titular absoluto do Flamengo há muito tempo. Não é o caso do Wesley. Então você tem que aproveitar mesmo o Fabrício Bruno até onde der. O Varela e o Wesley são jogadores com características diferentes, mas eu nem digo que são de níveis tão diferentes. Entretanto, eu vejo que o Varela segura um pouquinho mais e o Flamengo vai ter mais oportunidade de explorar esse lado direito sem ficar vulnerável. Mas, brincadeiras à parte aqui, eu acho mesmo que o Flamengo tem que fazer um resultado desse, 3-4-0 pra cima, pra poder se garantir e aí lá na altitude... A sua dupla é Léo Pereira e Fabrício Bruno. É Léo Pereira e Tal Fabrício Bruno. como o Penharol fez ontem, diante do The Strong, se meteu 4-0 e... E o Wesley. Até pelo Mas, o olha objetivo só, que eu sinto no do caso Flamengo do é sempre Fabrício mais Bruno- esportivo do que financeiro, né? Mas no caso do Fabrício Bruno, isso é até informação. É algo que, assim, não tem como segurar, porque a proposta É que difícil, veio para o é difícil. jogador Sim. foi uma proposta muito boa financeiramente falando. Ele negou o West Ham porque a proposta, financeiramente falando, não era tão boa. Era até menor do Para que ele o recebe. atleta, né? Para o atleta. Isso que é importante Era até frisar. menor do que ele recebe hoje no É Flamengo. porque o West Ham, ele não quis ir. Ele Foi não isso, quis ir, né? o Flamengo aceitou. No caso do Rennes, ele já aceitou, porque a proposta salarial é muito boa. Aumento de cerca de 30% no salário dele, que já é muito alto no Flamengo. Tanto é que ele negou o West Ham. No caso do Rennes, falta um acordo com o Flamengo. Mas esse acordo está bem encaminhado, porque os caras já estão discutindo forma de pagamento. Ou seja, já teve acordo no valor. Forma de pagamento é algo extremamente Tem o valor? fácil. De o quê? Da venda? Da venda? 13,5 mais 1,5 fixo. É muito dinheiro. É o mesmo pro valor zagueiro. do West De Ham. euro? É, de É euro. muito Caramba. dinheiro pro zagueiro de 20 Por exemplo, o Wesley, Não que ele não mereça, tá? Sim, Mas sim. é muito dinheiro. o Wesley é basicamente o mesmo valor que pagou pelo Luiz Henrique. Ah, sim. Entende Exato. isso? É muita Mas vocês não grana. estão sentindo que os laterais estão ficando mais valorizados no mercado? Mais 20 milhões de euros pelo Wesley, É que nem muito, né? titular absoluto é um valor muito acima do mercado. Eu vi até gente comparando, por exemplo, o Ryan tem sido cobiçado por alguns grupos do futebol mundial, inclusive o Eagle do John Texel, o dono do Chelsea, falou-se em 10 milhões de euros. Eu acho um valor baixo pro Ryan. Só que o Ryan é ponta direita e tem 17 anos. Vamos falar de Flamengo agora, obviamente, como a gente mencionou aqui, Flamengo de olho no mercado, podendo fazer contratações, e o Carlos Alcaraz, jogador que a gente já mencionou, o meia argentino do Southampton, está na mira e a negociação está travada. A verdade é essa. Por quê? Inicialmente o Southampton havia topado vender o jogador para o Flamengo por 18 milhões de euros. Beleza, as negociações estavam em andamento, o Southampton se mostrou disposto a vender o jogador por esse atleta e por esse valor, mas nas últimas horas o que o Southampton fez? Pediu ao Flamengo o seguinte: 2 jogadores envolvidos, um deles o Vitor Hugo, jogador que está sendo pouco utilizado no Flamengo, jovem, considerado uma promessa nos tempos de categoria de base, e pediu o Vitor Hugo envolvido na negociação mais os 18 milhões de euros, ou 25 milhões de euros, que dá cerca de 150 milhões de reais. O Flamengo não gostou nem um pouco da postura do Southampton em relação a essa negociação, e a negociação está travada, o que dificulta muito a vida do Flamengo. A verdade é essa: o Flamengo nessa janela de transferência ainda não anunciou ninguém e precisa contratar. O Flamengo não vai ter Everton Cebolinha nessa temporada mais, passou por uma cirurgia séria no tendão de Aquiles. O Vinha, jogador também que vai operar, provavelmente só volta em 2025. O Flamengo precisa contratar. Inclusive para a lateral esquerda, pelo que eu soube através de uma pessoa da diretoria do Flamengo, é que a prioridade é contratar um jogador por empréstimo, sem custo. E aí o Flamengo está no mercado. Tentou o Claudinho esteve muito próximo, você já sabe da novela toda. O Zenit chegou a topar vender o jogador, em cima da hora fez novas exigências essas que travaram o negócio, e o Flamengo não conseguiu a contratação desse atleta até o momento. Virou alvo para o Carlos Alcaraz, mas pelo visto está acontecendo a mesma coisa. Só dando os devidos créditos, quem trouxe essa informação primeiro do Southampton pedindo o Vitor Hugo foi o GE.com, e nós confirmamos a informação. De fato, o time inglês está fazendo essa exigência que faz o Flamengo não querer topar o negócio, e repito, a negociação está travada. E outro jogador que pode
pintar, digamos, retornar ao Flamengo é o Michael. Porque ontem o Rodolfo Landim participou de um podcast, o Mundo GV, e ele falou sobre a possibilidade do Michael voltar ao Flamengo. Ele falou que é uma possibilidade sim, que o jogador está na mira, mas lembrando que é um jogador extremamente caro, não é um jogador barato. Tudo bem, ele vai ficar livre no mercado, mas isso não quer dizer que o Flamengo não terá que fazer um alto investimento, porque você tem que negociar salário, você tem que negociar pagamento de luva. Isso não é barato. Você que acha barato contratar um jogador como o Michael, que vai sair do futebol árabe, você está totalmente enganado. Mas de fato, o Michael está na mira do Flamengo. Pode retornar? Pode, mas ainda não tem nada muito avançado, digamos assim. E de fato o Michael poderia fazer essa função de ponta esquerda, função essa que o Bruno Henrique não vai conseguir fazer no jogo de hoje, porque está suspenso, e o Cebolinha também é ausente, repito, até 2025. Negociações para venda, Fabrício Bruno, repito, é o jogador mais próximo de ser vendido. Já expliquei toda essa situação no vídeo anterior, mas para audiência rotativa, o Flamengo entende que vendendo Fabrício Bruno, vou tirar o cinto aqui rapidinho, porque deu um problema, pessoal. Vendendo Fabrício Bruno não precisa ter urgência no mercado, porque já tem o Cleiton, que pode fazer essa função muito bem. Eles entendem que o Cleiton tem um potencial muito grande, e no caso do Wesley, eles teriam urgência para ir ao mercado. Por isso, o Fabrício Bruno hoje está mais próximo. Mas os dois, sim, podem ser vendidos a qualquer momento. Fabrício Bruno para o Rennes da França e o Wesley para a Atalanta. A Atalanta quer muito o Wesley, entende que o jogador tem um grande potencial, se encaixa perfeitamente ao estilo de jogo do atual treinador, pelo treinador utilizar muito ala, e de fato o Wesley, se eu parar e analisar o futebol do Wesley, no meu entendimento, ele é muito mais ala do que propriamente lateral, porque a parte defensiva dele, para mim, é o ponto fraco dele, mas a parte ofensiva, de fato, ele faz muito bem. Precisa aprimorar ali o cruzamento, algo que ele já vem fazendo nos bastidores. Fora isso, pessoal, nenhuma grande novidade. Provável time do Flamengo para pegar o Bolívar daqui a pouco: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro. Hoje eu entendo que esse time é a força máxima do Flamengo, embora eu, particularmente, eu gostaria de ver uma mudança. O Léo Ortiz na vaga do Léo Pereira. Para mim, Fabrício Bruno e Léo Pereira seria a minha zaga titular. É isso aí, nação rubro-negra! Vocês acabaram de ver o grande Vene Casagrande, jornalista de primeiríssima qualidade, falando que o Michael pode chegar no Flamengo a qualquer momento e seria um reforço de peso, uma contratação histórica. Eu sou fãzaço da contratação do Michael, acho que ele tem que chegar para ser titular da posição, joga muita bola, ele chegaria para ser titular sem sombra de dúvidas, e assim, seria um grande reforço para essa diretoria do Flamengo, que até agora, nessa janela, não contratou nenhum jogador. A situação do Carlos Alcaraz está travada no momento, né? Tendo em vista que o time inglês está pedindo 25 milhões de euros, é muita grana, então assim, o Flamengo está de olho, né? Vamos torcer para que o Michael, né? Até mesmo o próprio Carlos Alcaraz, porque a gente sabe que no futebol a verdade não fica 24 horas, né? As notícias vão mudando completamente, então vamos torcer para que o Carlos Alcaraz e o Michael cheguem no Flamengo para somar, para ajudar o Flamengo a melhorar a parte técnica e parte tática, porque assim, o Michael chegando resolveria 100% o problema daquele lado esquerdo de campo, tendo em vista que o Tite gosta de jogar realmente no contra-ataque. Então assim, é um grande jogador, vamos torcer para que ele venha pro Mengão e faça muito sucesso por aqui. Nação, lembrando, para vocês que não fizeram a fezinha, clica aqui no link, dá um xbet, vem ser feliz. Hoje tem jogo do Flamengo e Bolívar, tem Cruzeiro e Boca Juniors, então assim, está repleto de jogos bons. Então é isso, eu tô indo nessa, e pra mim hoje vai ser 4-0 o Flamengo. Quero saber o resultado de todos vocês. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!